Boa tarde a todos. Acho que todo mundo estava esperando esse momento. Todo mundo ouviu falar em split payment, split payment. Sempre que a discussão ficava mais quente e as dúvidas surgiam, se falavam em split payment. Então, nós chegamos aqui, estamos com o próprio coautor para explicar sobre o split payment. E temos aqui um painel recheado de pessoas que vão trazer luz sobre o tema e também antecipar situações que podem acontecer durante a implementação e pós-implementação. Nós evitamos a apresentação, chamar um a um, já estamos sentados, todos em benefício do tempo. Então, da minha esquerda, professor César Garcia Novoa, temos também, Fernando Mombelli, a Carolina Brasil, temos a Silvia Maluf, temos o Alexandre e o professor Eurico, que vai iniciar falando para a gente sobre a experiência na criação do split payment durante a reforma. A gente dispõe de 15 minutos com alguma tolerância que nós vamos... 3 minutos. 13 minutos. Mesmo assim, ganhando todo esse tempo que a gente ganhou. O senhor vai usar o... Vou usar o PowerPoint. Boa noite, bom dia. Eu estou virado. Aqui, doutor. Eu estou até com gosto de uísque na boca ainda. Eu não consegui dormir, tomei um Rivotril, não consegui dormir. Eu tomei outro Rivotril, não consegui dormir. Mais um Rivotril, não deu certo. Enfim, estou com 3 Rivotrils na cabeça, totalmente ligado, e virei a noite fazendo essa apresentação. Cadê a chavinha? Para frente esse grandão. Para trás é de baixo. Então, não reparem nos equívocos. Eu queria começar com 3 palavras: gratidão, gratidão, gratidão. Eu fui muito tocado com o fato da morte do professor Paulo de Barros Carvalho, num exato momento que a gente estava comemorando 10 anos do CECIF, com o ministro Haddad e com todos os nossos patrocinadores. E, enfim, eu fui 17 anos assistente dele, fui orientador do meu mestrado, que ganhou o Prêmio Livro do Ano, do doutorado, fui o primeiro 10 da PUC, então acompanhei toda a trajetória do PBC. E esse final de semana ficou rodando na minha cabeça toda a teoria dele, e hoje à noite ficou rodando mais ainda. Então, eu quero fazer uma homenagem ao professor Paulo, mostrando os fundamentos da reforma tributária que foram baseados na teoria dele. A origem veio na GV e no CECIF, um projeto chamado Nossa Reforma Tributária. Eu me separei do professor Paulo em 2009 para seguir carreira pela GV. Inspiração da reforma é uma citação do professor Paulo. Ele sempre citava, do Vodival Vlanova: altera-se o mundo físico mediante o trabalho e a tecnologia, que o potencia em resultados, e altera-se o mundo social mediante a linguagem das normas, uma classe da qual é a linguagem das normas do direito. Vodival Vlanova. No primeiro capítulo de Estruturas Lógicas e Sistema do Direito. O professor Paulo adorava essa frase. E foi isso que nós fizemos. Nós alteramos toda a estrutura jurídica do sistema tributário. Ah, mas a Receita não muda? Muda. Muda porque a Receita é uma instituição e a instituição segue regras, e as regras mudaram. Citação do professor Paulo: não há texto sem contexto. O histórico legislativo é relevante para interpretar do IBS e CBS. Um capítulo que eu sempre gostei muito dele, do curso
Bom, fui assistente dele 17 anos, não é? Em tributário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a missão. Então, fala do professor Paulo. Não hesitaríamos em proclamar que o estudo das fontes do direito está voltado primordialmente para o exame dos fatos enquanto enunciações que fazem nascer regras jurídicas introdutoras. Por isso, as exposições de motivos das legislações não podem ser desprezadas, na qualidade de marcas deixadas no curso do processo de enunciação. Assumem indiscutível relevância, auxiliando e orientando a atividade do intérprete. A gente pegou isso num livro do Luiz Fiorin, chamado Astúcia da Enunciação, do qual eu participei dessa leitura desse grupo de estudos há 25, 30 anos. Aqui estão os dois livros que nós estamos lançando. O amarelinho junta todos os autores que contam, foram as pessoas que pensaram os institutos e contam da perspectiva deles qual foi a intenção deles, não é uma interpretação da legislação. E esse último é meu individual, sai agora em setembro para Thomson Reuters. Então, só partindo do pressuposto que o direito se apresenta em linguagem, a dogmática jurídica tributária que interpretar o sistema CBS e IBS exige reconhecer como fontes do direito o texto, ou seja, os enunciados prescritivos da emenda constitucional e da Lei Complementar 214, e o contexto, amplamente registrado em documentos disponibilizados publicamente. É o que o Fiorin chamava de enunciação enunciada. Eu sabia disso. Nesses 10 anos, eu registrei todas as decisões tomadas pelo IBS em notas publicadas na internet. Assim que decidimos, elas foram publicadas, foram convertidas em livros. Então, está tudo documentado, além dos documentos do Congresso Nacional. Aqui uma história muito rápida. Eu tive um burnout em 2014, 2013. Eu não aguentava mais ensinar direito tributário. Eu pedi para o meu diretor, eu não quero mais entrar em sala de aula, que tenho vergonha, que eu não consigo entender, para explicar para os meus alunos. Daí eu escrevi um livro chamado Kafka, li toda a obra de Kafka, Alienação e Deformidades da Legalidade, em que eu expunha, enfim, a partir dos pareceres de mais de 5 anos, de grandes empresas, os absurdos que aconteciam no direito tributário. Não as formas, mas as deformidades. Até o Kafka tem uma história que ele estava em Praga com o discípulo dele chamado Gustavo Janusz, e o Janusz disse, mas que horrível as pinturas desse pintor, chamado Picasso, espanhol, ele distorce os objetos e as coisas. O Kafka disse, não, você não está entendendo. Ele adianta a arte como um relógio, mostrando não as formas das pessoas e as coisas, mas as deformidades. Então, esse livro é um livro que descreveu as deformidades e propôs, no último capítulo, uma reforma tributária que é bem parecida com essa. Foi um fracasso de vendas, porque ninguém quer saber sobre deformidade, todo mundo quer saber sobre sistema, sobre coerência. Então, enfim, e tem um monte deles em casa, comprei o resto da editora, fracasso editorial. Ficou entre os 10 para o Prêmio Jabuti, porque era um livro muito bonito, mas fracasso editorial. Objetivos da reforma tributária. Foram negociados com 15 grandes empresas nacionais, que nos financiaram por 10 anos, com uma cláusula que dizia que não atenderíamos nenhum interesse setorial e nenhuma empresa específica. Primeiro, criar tributo que, através da não cumulatividade plena e da automática devolução dos créditos, não permita resíduos tributários sobre a atividade econômica, desonerando completamente investimentos e exportações, com o fim
né, com o propósito, aumentando a produtividade do Brasil, com segurança jurídica, sem aumento da carga tributária na transição e ambiente de negócios orientado pela colaboração entre fisco e contribuinte. Entramos numa nova era, que fisco e contribuinte estão do mesmo lado contra o sonegador. E quem está pagando o tributo agora, efetivamente, de forma transparente, não são mais as empresas. São 215 milhões de brasileiros que consomem, bebem, e que são pessoas com grande poder aquisitivo, porque pobre come pouco e consome pouco. Segundo, informar e empoderar o cidadão mediante a transparência na nota fiscal eletrônica de quanto ele paga de carga tributária sobre os bens e serviços que ele consome. E isso ele não sabe, que de R$1.000 que ele ganha do Bolsa Família, vai 400, 300 de tributo que ele está pagando. Incentivando 215 milhões de brasileiros a discutir a alíquota padrão, segundo as regras democráticas do princípio da legalidade, na Câmara dos Vereadores, que vai definir qual que vai ser essa alíquota, na Assembleia Legislativa, que vai definir a alíquota estadual, por lei ordinária, e no Congresso Nacional. E terceiro, introduzir em todo o Brasil o debate aberto, informado e participativo sobre a relação entre carga tributária, orçamento e qualidade de gasto público. Aí são 215 milhões de brasileiros exigindo democracia, exigindo qualidade de saúde e educação, que foi a nossa grande estratégia de empoderar o contribuinte. Por isso, o think tank que nós criamos chama Centro de Cidadania Fiscal. Foram 7 minutos. Está surgindo uma nova administração tributária e um novo administrador tributário. Nós tivemos um grande apoio da tropa de elite da Receita Federal, estadual e municipal, porque eles se deram conta que as pessoas odiavam eles, porque nem eles conseguiam interpretar a legislação e criavam insegurança jurídica. Está aí a Zabeta para saber como funciona isso. Metodologia, teoria do direito e fundamentos jurídicos que deram base ao design jurídico do sistema. Basicamente, o CECIF tinha eu como jurista e mais 3 economistas, o API, o Nelson e o Isaías Coelho. E a Vanessinha, que veio depois me ajudar e foi super importante. Afinal, a reforma tributária é feminina. Foi meu lado delicado, junto com a Vanessa, que colaborou nesse sentido. Primeiro, aplicação da regra matriz de incidência do professor Paulo de Barros Carvalho e da lógica jurídica do design, do fato gerador do sistema CBS-IBS. Isso é uma homenagem ao professor Paulo. É engraçado que eu encontrei, eu tentei marcar 3 reuniões com ele, eu queria apresentar para ele isso. Enfim, que eu tinha feito. Eu fui discípulo, professor. Ele era contra a reforma. Ele achava, como meu amigo Paulo Aires, que sistema tributário bom é sistema tributário velho, porque foi interpretado, resolvido. Enfim, questões ideológicas e de gerações. Olha aí, está num livro, está numa nota técnica. Nós primeiro desenhamos, passamos semanas desenhando a fórmula lógica, depois o diagrama de Venn do fato gerador. Um novo modelo, está ali em preto, agora, na terminologia do professor Paulo, o evento torna-se fato jurídico assim que for informado ao sistema do comitê gestor, que aplica a Lei Complementar 214 parametrizada. A lei vai estar dentro do sistema, interpretada, pré-interpretada. Faz o lançamento, o sistema faz o lançamento, o sistema constitui o crédito mediante a emissão da nota fiscal eletrônica. E, a partir daí, já começa a correr prazo prescricional e só sobre algumas exceções eu vou poder alterar isso porque é voz do fisco. Então, a gente está criando, na verdade, através desse sistema. E quem está falando isso é o Robson Flores, o SERPRO, aliás, o Robson Dias, do SERPRO, e o Robson Flores, da Receita Federal. Então, na verdade, tem 2 planos de realidade. O contribuinte está no plano de baixo ali, ele informa o fato, a incidência jurídica, que é do sonho do professor Paulo, foi a tese central do PBC, como a gente chamava ele, na tese titular da USP, chamado Fundamentos Jurídicos da Incidência,
que não existe fato sem linguagem. Agora, através da tecnologia de informação, não existirá mesmo fato jurídico sem linguagem. Informou o sistema aplica, cria o crédito, o débito, e a nota fiscal eletrônica é o documento constitutivo desse crédito, que já está previsto na linguagem do sistema. Fim da maldição do lançamento por homologação. A sacanagem de você obrigar o contribuinte a pagar, interpretar, e, dali 5 anos, vem o Mombelli e lavra o auto de infração, com a nova interpretação. Então, acabou. Uma homenagem ao Stanley Kubrick, com Iluminado, com Jack Nixon. E uma nova experiência, o contribuinte como usuário da administração tributária, que foi uma grande lição do professor Isaías Coelho, tropa de elite da Receita, mudar o paradigma da Receita. Isso está acontecendo, estou vendo isso com muito orgulho. Segunda grande aplicação da teoria do professor Paulo: identificação dos critérios relevantes para a composição da regra matriz do destino. Eu trabalhei com a Melina e a Larissa Longo durante 3 semanas, pelo menos, montando essas tabelas e essas combinatórias. A gente pegou 3 objetos, quando o bem era móvel ou imóvel, bem material ou imaterial, ou quando era serviço. E, a partir daí, eu tenho 2 elevado à terceira, 8 combinatórias. E nós fomos montando as tabelas de casos possíveis, exaustivamente, discutindo cada caso, montando cada regra matriz. Depois que a gente fez isso, que demorou 4 semanas, em 15 minutos, a gente escreveu a proposta legislativa, que praticamente é a proposta que está na lei. E a questão do destino não é um problema do contribuinte, é problema quem aplica a lei é o comitê gestor. O design jurídico e a forma como foi historicamente construída a PEC 45, conforme registrada na nota técnica CECIF número 1, publicada no site em 2015, e nas outras 30 outras notas técnicas do CECIF, publicadas assim que aprovadas pelo Conselho do CECIF, todas as decisões foram tomadas por unanimidade, os diretores preparavam as notas e os 15 diretores jurídicos das 15 grandes empresas nacionais aprovavam as notas. Subverteu a ordem cronológica e operacional dos princípios CBS-BS. Primeiro, nós criamos e definimos os princípios que iriam orientar o sistema. Depois, cada regra constitucionalizada nos artigos 156 e 156B foram definidas ou afastadas como a subvenção tributária, porque eram incompatíveis com os princípios definidos, em conformidade com a ponderação prévia dos princípios estruturantes que nós elegemos desde o começo: simplicidade, transparência, neutralidade e isonomia. Como que funciona hoje? Como funciona hoje? No sistema atual, os princípios corrigem o manicômio jurídico tributário que sistematicamente foi piorado nos últimos 50 anos, desde o desenho original da Emenda Constitucional 18/65, que separou a competência ampla de um IVA típico de Estado unitário, que era francês, numa federação com 3 esferas, dando indústria para a União, mercadorias para os Estados e serviços para mais de 5.000 municípios. E aqui, o cara que fez a Bíblia do sistema tributário, com todas as regras. Então, para isso, a escola da PUC e todas, eu me dei conta disso recentemente, a escola da PUC e todas as outras escolas pegavam um emaranhado de regras sem sentido e usavam a teoria do professor Tércio, do Hart, depois do Dworkin, para tentar, a partir do caos, construir um sistema coerente, harmônico e com sentido. Difícil, não é, Hugo? Haja princípio. Ainda mais porque os princípios são vagos, ambíguos e, muitas vezes, contraditórios. A gente trabalhou assim. Aproveitamos a oportunidade de brincar de Deus, que é uma delícia fazer emenda constitucional sem Congresso, sem
ter que discutir com interesses específicos. Então, aproveitamos a oportunidade de criar um novo sistema tributário, propondo uma nova ordem lógica e cronológica, fixando primeiro os princípios, para depois identificarmos as regras compatíveis com a PEC 45. Então, olha, aqui na primeira parte da tela, então, é uma moldura fundante que a gente escreveu numa nota técnica publicada em 2015. Então, a gente colocou, a gente demorou 3 meses para definir esses princípios. Simplicidade para as empresas, para facilitar o ambiente de negócios, transparência para 215 milhões de brasileiros, neutralidade para que o sistema tributário não influencie nas decisões alocativas. Então, acabou o planejamento tributário, agora é desplanejamento tributário, e isonomia, porque todo mundo gosta. E, a partir daí, nós definimos as regras. Base ampla, fatiador amplo, lei única, alíquota uniforme, alíquota por fora, crédito amplo, não incide na exportação, não incide no investimento e transição sem aumento de carga tributária. Tudo isso foi constitucionalizado. Então, é uma proposta de nota técnica que depois de 5, 6, 7 anos está aí, mudaram um pouco os princípios, mas tudo isso está na Constituição. A reforma que passou não foi a reforma possível. A reforma que foi aprovada foi a reforma dos nossos sonhos. Foi isso que a gente planejou. Era isso que era para passar. E foi isso que passou. Porque as alíquotas são irrelevantes. 17 minutos. Respeito constitucional ao princípio federativo. Eu vou bem rápido agora para fechar e respeitar o tempo dos meus colegas. Mas a gente tem muita emoção. Noite inteira, hein? Viajando nessa história, lendo o BBC, reconectando. Como que a gente venceu? Eu era o responsável por... todas as outras reformas não passaram, porque feriam o princípio federativo. Então, eu tinha um problema estrutural. Os estados têm competência para tributar mercadorias, mas não tributam serviços. Os municípios tributam serviços, mas não tributam mercadorias. Então, sempre os municípios foram contra, porque não queriam perder o ISS. E os estados contra, porque não queriam perder o ICMS. Daí a Fernanda Paconaíba me chamou para ir para o Ceará para explicar para os governadores, falou, somos contra. Eu falei, calma, vou explicar. Por que são contra? Não queremos perder o ICMS. Não, uma aguinha para mim. Governadores, já sei que isso vai me chamar a atenção. Não, tomar cuidado. Governadores, é só uma inversão lógica. Vocês não vão perder o ICMS, vocês vão ganhar o ISS. Eu vou aumentar a competência de vocês. O princípio federativo impede, na cláusula pétrea, que eu reduza, que eu tire competência dos entes federados, mas não proíbe aumentar a competência deles. Então, eu aumentei a competência deles. E professor, E está aqui os estudos, todos vocês vão ganhar. Ah, interessante. E os municípios vão perder o ISS? Eu falei, não, vão ganhar o ICMS. Vão tributar serviços e mercadorias. Ah, que interessante, professor. Então, a gente fez isso, ó. Deu a competência plena para os municípios tributar todas as mercadorias e plena para os estados. Eureka! Unificamos a base tributária de União, estados e municípios. A última pergunta de um secretário que fez para mim, falou, olha, professor, nós gostamos da reforma, ela é boa para o Nordeste, mas São Paulo perde? Eu falei, perde? Então estamos dentro da reforma tributária. Está aí o desenho, ou seja, a partir da emenda da Lei Complementar 214, os 3 fiscos constroem de forma conjunta e antecipada a pré-interpretação dos dispositivos da Lei Complementar, constituindo as respectivas regras matrizes que serão aplicadas de forma automática, integrada e homogênea pelas 3 esferas fiscais. Mesmo com IVA dual, perdeu o Playboy, não tem como, é a mesma legislação. É o que se chama, por aí, de calculadora tributária.
que o Robson Dias vem falando, garantindo-se o princípio federativo mediante a aplicação da competência de estados e municípios tributarem mercadorias e serviços ao mesmo tempo e mantendo a competência deles para determinar por lei ordinária o principal critério da regra matriz de incidência por lei ordinária federal, estadual e municipal, que é a alíquota padrão. O resto é técnica. Define a alíquota, pode ser 10, 20, quanto você quiser. Só que, se você mudar a alíquota, você vai aumentar todos os preços. E aí, a população chia, e tem que ser por lei, e lei local. E quem vai ser afetado vai ser o cidadão local, que mora no estado e no município. Gente, para que serve o split payment? Bom, primeiro ele já funciona no iFood. Vai automaticamente da fatura, uma para o restaurante e outra para o motoqueiro. Professor Paulo, o princípio da não cumulatividade é do tipo limite objetivo. Impõe técnica, segundo a qual o valor do tributo devido em cada operação será compensado com a quantia incidente sobre as anteriores, mas pré-ordena-se a concretização de valores como da justiça, da tributação, respeito à capacidade contributiva, uniformidade na distribuição da carga tributária sobre as etapas de circulação, industrialização e produtos. PBC, falando sobre a não cumulatividade. Marcos Flores, tropa de elite da Receita Federal. Liguei para ele ontem. Marcos, como é que você definiria para mim o split? Ele falou assim, olha, Eurico, eu posso dizer que, para que serve o split? O poder de decidir pagar ou não o tributo deixou de ser exclusivamente do fornecedor, que não paga, ele repassa, migrando, em parte, para o adquirente, pois o split é uma ferramenta de proteção para o adquirente garantir o seu direito a crédito. É para isso que serve o split payment. A gente, para garantir a não cumulatividade, para garantir a devolução do crédito, eu tinha que vincular o crédito ao pagamento. E a forma de a gente fazer isso, sem colocar o peso do adquirente fiscalizar o fornecedor, foi dar competência para o adquirente, ele mesmo realizar isso e ter a tecnologia do split para realizar essa função. Está aqui as funções do split, para simplificar e efetivamente realizar a não cumulatividade. É isso. Muito obrigado. Consegui falar em 23 minutos, depois de 24 horas sem dormir. Mas você nos brindou com uma síntese da reforma e todos os conceitos por trás dela. Muito obrigado, Eurico. Eu acho, inclusive, que a forma como você concluiu, ela entra exatamente no tema do nosso próximo palestrante, professor Alexandre Alckmin, que vai falar sobre a sistemática do split payment e a lógica da não cumulatividade no IVA brasileiro. Compatibilidade ou distorção? Não, estou brincando. Ó, para frente, para trás. E esse aqui, se o senhor precisar mostrar alguma coisa, ó, só ficar apertando. Para frente. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimento aos meus colegas de painel, parabenizando o professor Eurico pela excelente palestra. Não poderia deixar de homenagear o nosso homenageado desse congresso, o professor Edivaldo Brito. Me recordo quando ouvi uma palestra por ele proferida há mais de 20 anos atrás, na década de 90, e como aquilo me tocou pela força da palavra, pela desenvoltura da fala e pelo conteúdo, e é uma experiência que eu trago comigo até hoje. Não poderia deixar de aderir às palavras do professor Eurico com relação ao professor Paulo de Barros Carvalho, que lamentavelmente nos deixou, mas que deixou para nós uma escola do direito tributário que não se iguala em nenhum outro autor e em nenhuma outra teoria do nosso ramo do conhecimento. Cumprimento e agradeço a professora Betina pelo convite para estar aqui nesse congresso da BDF,
que é recheada de amigos, professor Gustavo Brigagão, com a Daniela Brigagão, professor Roberto Duque Estrada, um irmão que a vida me deu, professor Felipe Renault, que também é um grande amigo, e possibilidade de rever tantos outros amigos. Feitas essas considerações iniciais, cabe a mim, sucedendo o professor Eurico, falar da sua criação do split payment, o que me traz um grande prazer. Porque, na verdade, o split payment é uma inovação. Nós estamos criando algo que não existia. Existe esse nome split payment falado na Europa, existe esse nome split payment tratado no direito norte-americano, no direito argentino, no direito romeno, italiano, polonês, mas o que nós estamos fazendo não existe parâmetro nenhum em nenhum lugar do mundo. E para a gente compreender a funcionalidade desse split payment, para saber se existe uma compatibilidade ou uma distorção com o nosso sistema, é necessário a gente partir de alguns pressupostos. 2 deles estão escritos na lei, e todo mundo sabe. Nós teremos um IBS ou CBS calculado por fora, numa modalidade plus tax, e nós teremos o crédito vinculado ao pagamento do tributo na etapa anterior. Isso todo mundo sabe. O que não está escrito é que traz a essência da novidade do split payment. Primeiro, nós temos o sistema financeiro eletrônico mais avançado do mundo, público. A prova disso se chama PIX. Ainda, não é possível dizer que nós temos uma das administrações tributárias, em termos de processamento de dados, uma das melhores administrações tributárias do mundo, porque nós temos a melhor administração tributária do mundo, a quilômetros e quilômetros de distância. O sistema informático informatizado da Receita Federal do Brasil não possui iguais, não possui parâmetro perante qualquer outra administração tributária. Ainda, também não está escrito que existe uma ordem preferencial de pagamento de IBS e CBS. Essa ordem preferencial de pagamento, ela decorre da própria funcionalidade do sistema. Não é algo que está expresso na Constituição, não é algo que está expresso na lei, mas é algo que, pela funcionalidade do sistema, na sua implantação, na apuração e liquidação do IBS e CBS, deverá ser observado. Para a gente compreender esse sistema, é necessário a gente partir desses pressupostos com uma visão de que esse sistema ele é triangular. Nós temos contribuinte fornecendo as informações ao fisco por meio da nota fiscal eletrônica. Nós temos um sistema interligado fisco e instituição financeira, e, por favor, entendam aqui fisco, Comitê Gestor / Receita Federal. E nós temos uma relação instituição financeira e contribuinte. É quando este triângulo gira é que o split payment funciona. Mas como assim funciona? Vamos ver como é que ele funciona. Vamos supor que eu tenho uma determinada empresa, uma determinada entidade, que tem um saldo de créditos lá de R$50, só para a gente conseguir entender como é que é essa funcionalidade. Essa entidade, ela faz uma determinada venda para pagamento no âmbito do sistema financeiro. Isso é importante. O pagamento será feito via bancária, lato sensu. Na hora que ele emite a nota fiscal, no valor, por exemplo, de R$100, surge um IBS e CBS a pagar, arbitrei aqui com uma alíquota de 27%, de R$27. IBS e CBS estão sujeitos ao princípio de competência. Emitiu a nota fiscal, automaticamente surge a obrigação para o pagamento do tributo. Quando
quanto é que o adquirente irá pagar? O valor mais o tributo. Tributação plus tax. 100 mais 27. 127 será o dispêndio financeiro que ele irá pagar na via bancária. Mas na hora que ele realiza esse pagamento, o sistema financeiro via fisco se comunicam, ocorre a compensação dos 27 tributo devido com o crédito mantido pelo contribuinte e o vendedor recebe 127. Vejam, o que era crédito se transformou em dinheiro para o contribuinte. O adquirente pagou 127, o tributo foi pago por compensação e o vendedor contribuinte recebeu integralmente os 127. Vamos supor que realize uma nova operação também com pagamento no âmbito do sistema financeiro. Uma nota fiscal de 500, 135 de tributo, surge o débito lá, 135 de tributo a pagar. Quanto será dispendido pelo adquirente? 635. 500 do preço mais 135 do tributo. O pagamento feito no âmbito do sistema financeiro, na hora que vai se fazer o pagamento, o sistema banco conversa com o sistema fisco, faz o pagamento com o crédito no limite do crédito do contribuinte, que no caso aqui do nosso exemplo é 23, mas ainda tem tributo a pagar. Da onde que sai esse tributo? Do valor pago pelo adquirente. O banco faz a segregação do pagamento e manda para o fisco o complemento do pagamento e manda para o contribuinte, vendedor, a diferença do valor pago. Então, nós temos aqui um IVA pago por compensação com o split. Vejam, primeiro compensação, depois a segregação. Existe uma ordem para pagamento. Vamos seguir aqui, emite uma nova nota fiscal, só que agora, essa operação, ela não está sendo feita no âmbito do sistema financeiro. Vejam, ela não está sujeita ao split payment eletrônico. Não é via banco. Ah, qual operação que é essa? Uma compra em dinheiro ou operações sem envolvimento financeiro, compensação, dação em pagamento, qualquer outro tipo negocial em que não há o pagamento em dinheiro. Muito bem, o adquirente, pessoa jurídica, ela quer a garantia do seu crédito, ela sabe que se o tributo não for pago, ela não tem crédito. O que ela tem que fazer então? Ela opta pelo pagamento. Vamos ver aqui, fez um valor de venda de 1.270 de tributo, o adquirente irá despender 1.270, isso não será feito via bancária. O adquirente opta por realizar o pagamento do tributo como garantia de apropriação do crédito na sua operação futura. Ele paga 270 para o fisco e paga os 1.000 para o vendedor. Eu tenho aqui, então, IVA pago pelo adquirente, opcional. O adquirente pode optar por não realizar isso e pagar os 1.270 diretamente para o vendedor? Sim, mas ele só terá crédito se houver o pagamento pelo vendedor. Faz uma nova venda, só que agora, uma venda que a gente chama aqui B2C, uma venda à pessoa física fora do sistema financeiro. Tem que ter essas duas condições juntas, porque se for uma compra de pessoa física dentro do sistema financeiro, a gente vai lá na primeira opção, a gente vai lá no split payment, compensação ou segregação. Compra de pessoa física em dinheiro. Essa pessoa física, ela não pode optar por ela recolher o IVA. Ou então, a opção de que a pessoa jurídica não optou por realizar ela o recolhimento. Fez uma venda de 100, 127 a ser pago pelo adquirente. Nessa hipótese, os tributos serão apurados e recolhidos pelo contribuinte.
A apuração de IVA, IBS e CBS pelo contribuinte é a exceção da exceção da exceção, porque existe uma ordem preferencial de processamento da apuração e liquidação. Primeiro compensação, depois segregação de pagamento, depois opção do adquirente, para a gente chegar na apuração pelo próprio contribuinte. Aí vamos supor que, no meio dessa situação, esse contribuinte adquire bens ou serviços e apropria-se de créditos. Surge um crédito dentro da sua escrituração. Automaticamente o sistema gira para pegar aqueles 27 que ele estava apurando para realizar o recolhimento e já faz a compensação imediatamente. A compensação ela é sempre preferencial. Temos um IVA pago por compensação. Aí ele vai emitir uma nova nota de 500, tributo a pagar, 135, a ser dispendido pelo adquirente, 635, dentro numa operação aqui de pagamento pelo adquirente. Olha a situação, o que acontece? O adquirente opta por realizar o pagamento, mas o contribuinte tinha crédito. Mas como ele optou por realizar o pagamento, ele realiza o pagamento existindo o crédito do contribuinte. E agora? Como é que faz? O sistema identifica isso, imputa o tributo de compensação e devolve R$ 135 em 3 dias depositados na conta do contribuinte. Isso vai de fato acontecer? Minhas amigas, meus amigos, eu não sei. A gente tem uma desconfiança muito grande, porque tirar dinheiro da Receita Federal, do fisco, é difícil, né? Aquele negócio de preferencial imediata restituição do valor é algo que a gente já conhece aí há algumas décadas, né? Está na lei, prazo de 3 dias. Aí ele faz mais uma venda, 1.270 de tributo. Só para dar o exemplo final aqui, em que aparece um tributo a pagar. E ele chegou, então, no final do mês, tem tributo a pagar, ele, de fato, irá preencher o documento de arrecadação e realizar o pagamento. Essa é a exceção da exceção da exceção. Tributo, IVA apurado pelo contribuinte é a exceção da exceção da exceção. Ao final do dia, o que nós temos? Exatamente o tributo decorrente de toda a cadeia é pago por compensação ou por segregação de pagamento, split payment, ou por opção do adquirente, ou por apuração pelo próprio contribuinte. É um sistema muito avançado e que demanda um funcionamento eletrônico perfeito, online, 24 horas em todo o território nacional. Se alguma jurisdição tem competência para fazer isso, é o Brasil. Nenhum outro país tem o nosso sistema tecnológico em termos financeiros e nenhum outro país tem o nosso sistema tecnológico em termos de administração tributária. E temos um problema, não existe plano B. Tem que funcionar. E tem que funcionar a partir do ano que vem. A partir do ano que a gente tem que chegar a 31 de dezembro de 2026 falando assim, está tudo funcionando. Se não funcionar, será um verdadeiro caos. Por isso é que eu coloco que a compatibilidade com o sistema, ela depende de algo que não é jurídico, depende do funcionamento da tecnologia. Temos alguns desafios. Primeiro deles, fluxo de caixa das empresas, que será objeto de fala na sequência. Isso é uma grande preocupação e um dos fatores que levou a Europa a não implantar o split payment de forma global para todas as suas operações. O professor César Novoa vai poder falar melhor sobre isso. Ressarcimento dos créditos acumulados poderá ser feito com prazo para devolução. Finalmente, temos um prazo fixado na lei complementar para que o ressarcimento seja feito. Haverá, em princípio, uma facilitação das obrigações acessórias, uma vez que o próprio sistema irá gerar e girar
essas informações, disponibilizando-as ao contribuinte como uma declaração pré-preenchida, será necessário que os contribuintes, em especial as empresas, repensem os seus negócios, que foram muitas vezes estruturados buscando fugir de problemas tributários que potencialmente poderão deixar de existir. E, por fim, uma grande preocupação com relação à litigiosidade de IVA, uma vez que, se o crédito está vinculado ao pagamento do tributo na etapa anterior, quem irá questionar o tributo e deixar de pagá-lo, sem que os seus adquirentes tenham crédito de IVA? De uma certa forma, inviabiliza tecnicamente, economicamente, as questões litigiosas em matéria de IVA. Agradeço enormemente a atenção de todos e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigado, professor Alexandre Quimin, foi excelente sua palestra, já antecipou também a próxima, que é da professora Silvia Piva, que vai exatamente falar sobre a gestão do fluxo de caixa e neutralidade fiscal no split payment. Muito boa tarde a todas e todos. Um prazer imenso estar aqui na BDF. Queria cumprimentar a doutora Daniele Brigagão, Gustavo Brigagão, toda a organização do evento, cumprimentar meus colegas aqui na pessoa do presidente. Eu vou falar sobre um tema que me deixaram sobre justamente o impacto do fluxo de caixa com relação ao split. Parece que todo mundo quer saber sobre isso. Eu falei, por que tinham que deixar bem para mim? Faz 3 dias que estão falando sobre isso e ainda não conseguiram resolver, mas eu também não vou resolver. Eu vou começar a fazer fazendo uma pergunta-chave, que é o que dá o estopim para a gente começar essa discussão. E se o desafio não for olhar o split payment de maneira isolada, mas como compreender a sua sintonia com os tempos e movimentos da operação e da apuração. Um ponto de vista, que é o meu ponto de vista, intersecção entre tributário e tecnologia, é sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que o Alexandre Alckmin também trouxe, e olhar para isso, para os efeitos potenciais e também não previstos do split. Nós vamos ter que observar como é que a arquitetura tecnológica vai dar conta de dados em tempo real e como é que nós vamos reorganizar a dinâmica e a gestão empresarial. E aí eu trago um exemplo que há um bom tempo eu venho trabalhando com ele, que é pelo direito de entender o split payment. Nós temos o direito de entender, por quê? Porque a lei abstrata, ela não consegue, muitas vezes, desenhar na nossa mente o que de fato vai acontecer. Então, esse exemplo, ele já rodou um tempo, eu vou colocá-lo aqui rapidamente, mas é a ideia de um fornecedor e um adquirente. O fornecedor vende a mercadoria, destaca os seus tributos por fora, e ele inclui na emissão da nota fiscal a chave de vinculação, que é a chave para a ligação de sistema financeiro, sistema fiscal e sistema empresarial. E, no momento da liquidação financeira, há, então, a consulta automática ao Comitê Gestor e à Receita Federal. Eu já parto do pressuposto de que nós só temos split, super e ultra hype inteligente. Não há outra opção. Por quê? Porque nós precisamos deste sistema para que ele funcione. Então, nós temos a plataforma do Comitê Gestor e Receita Federal, que é consultada automaticamente, não é uma ligação telefônica, é uma consulta algorítmica, e que, se os tributos já foram pagos, este banco credita o valor integral na conta do fornecedor, e se os tributos não foram pagos, acontece, então, o split payment. Nós temos aqui, então, um ritmo, uma mudança de ritmo com tecnologia. E o ritmo é de rave. Não é uma valsa, é uma rave. E essa rave, ela tem um ritmo acelerado, imediato, instantâneo, enquanto que a apuração continua acontecendo numa cadência marcada. Então, nós temos que entender justamente a ideia de 2 ritmos diferentes dentro de uma mesma empresa, fora os outros ritmos que continuam.
mas esses, pelo menos, interagindo em tempo muito frequente, com grande emoção empresarial. E eles são dinâmicos. E o efeito do split payment mais comentado do momento é justamente o impacto do fluxo de caixa, e não dá para olhar para esse impacto sem olhar para essa dança misturando rave com valsa. Então, nós temos o efeito do split payment, que traz essa motivação da eliminação do tempo para apuração, porque nós estamos falando da liquidação financeira. Nós vamos estar falando também do desembolso antecipado e não mais daquele valor que transitava pelo caixa do contribuinte por pelo menos semanas, às vezes até um mês, e esse ciclo financeiro empresarial que fica um pouquinho mais espremido, né? Além de tudo, temos os setores com poucos créditos. Então, eu vou trazer um exemplo agora, eu vou bem devagar, apesar dos meus minutos, eu vou tentar cumprir o tempo. Aqui é a dinâmica da dança entre split payment e apuração, tentando compatibilizar o ritmo da rave com a valsa. Então, imaginem que, ao longo do mês de janeiro, a empresa que é Alfa e vende televisores, ela compra uma TV para revender. Em 24 de janeiro, a Alfa ela compra essa TV em 3 parcelas. E, no mesmo dia, ela revende à vista o banco para a Beta. Então, ela revende um boleto à vista para a Beta. A Alfa vai pagar a primeira parcela em 12 de fevereiro, mas vai receber de Beta em 11. O mês de janeiro ele está acabando e as empresas começam a se preparar. Para isso, elas vão verificar se tem efetivamente crédito, se elas receberam. Então, imagine o dia a dia de uma empresa, citando empresas médias, imagine empresas grandes. Elas têm um dia a dia bastante frenético e, obviamente, elas se preparam para a apuração. No dia 30 do mês, a Alfa consulta na plataforma do comitê gestor e verifica que há diversos créditos, mas que ela tem, sim, um saldo devedor. Beta está fazendo a mesma coisa. A empresa Alfa, então, ainda em janeiro, faz a verificação dos seus créditos e, lá na aba declaração, apuração pré-assistida, verifica que ela tem diversos créditos, tem o saldo devedor e se prepara, então, para pagar o saldo devedor, que acontece também no dia 30. O mês de fevereiro começa, a Alfa e Beta já pagaram o seu tributo e, no dia 30, tudo está encerrado. O mês de fevereiro, então, se inicia e as vendas estão em alta. Veja, aqui eu faço uma pausa para eu respirar e vocês também, acho que é importante. No dia 12, no dia do vencimento do boleto, da parcela da TV, que foi adquirida por Alfa para revender, ela faz o pagamento. Só que, nesse momento, ela verifica que o valor do imposto já foi pago. Ou seja, ela comprou uma TV para revender e, ao verificar que ela iria pagar aquele valor, nossa, não teve o split payment. Por que isso aconteceu? Porque, no momento em que a empresa vendedora da TV apurou o seu tributo, ela fez o pagamento na apuração e, com isso, ela trouxe o quê? O crédito para a Alfa. Então, na consulta à plataforma, a Alfa já identifica que tem créditos daquela operação. E por quê? Porque o vendedor pagou os tributos na apuração, gerando esse crédito. Com isso, então, ambos já estão trabalhando com créditos e débitos. Eu vou passar um pouquinho mais, porque agora eu quero falar de um outro negócio que a Alfa fez. A Alfa tinha um estoque de televisores. E ela faz uma venda grande e fica muito feliz com isso. Ela vende R$1 milhão. O que acontece no mês seguinte? Ela vai fazer a apuração dela e ela deu, como era uma venda grande, ela deu 180 dias para o pagamento. Só que, no mês seguinte, ela tomou um susto. Ela falou, meu Deus, eu tenho que pagar o tributo disso daqui na apuração. E aí, o que ela faz? Como boa cumpridora das suas obrigações, ela paga os tributos. Março vem, ela realmente tem uma queda nas suas vendas, teve um descasamento de fluxo de caixa que ela não percebeu, porque ela não tinha sistema. Chega agosto, a data da tão esperado pagamento do R$1 milhão da sua operação, e Celta não paga. Celta é uma caloteira. E o que acontece, então? Alfa deu créditos para Celta e não recebeu o valor da sua operação. Isso vai acontecer sempre? Não. Isso vai acontecer algumas vezes? Sim. Vamos ter operações diversas
e essa dança no ritmo rave e valsa ao mesmo tempo? Sim. Então, nós vamos ter impactos diferentes a depender do tipo de negócio e a depender do tipo de visão também que teremos sobre as nossas operações. Então, os tempos e movimentos de split e apuração, eles são dinâmicos. O split na liquidação financeira e apuração sempre no dia 30. Uma empresa ela já pode ter pago tributos na apuração e, efetivamente, não ter o split payment. Por quê? Porque ela vai receber esses créditos. Cada tipo de negócio vai ter a sua realidade. Nós precisamos analisar isso a partir de quê? Cenários e dados. Prestadoras de serviço terão menos créditos. Implica cravar que elas não terão, que elas terão um impacto no fluxo de caixa? Possivelmente. É possível já desenhar esse cenário a partir de já? Sim. Então, hoje nós temos um adquirente que recebe um crédito imediato, mas ele efetivamente, às vezes nem recebeu, essa pessoa nem recebeu o valor da operação. E isso cria uma tensão. Por quê? Porque eu já estou dando créditos líquidos, um crédito financeiro, e eu não tive ainda a apuração, efetivamente o crédito disso, ou o valor dessa operação. Então, como é que nós vamos proteger o fornecedor que paga sem receber a operação? Ah, Silvia, mas isso já existe. Todo negócio tem risco. Mas e no caso de termos esse risco, mas com o crédito virando efetivamente dinheiro na conta desse adquirente? Será que a gente precisaria de uma cláusula contratual? Será que a gente precisaria condicionar via sistema o crédito à operação? Será que isso exigiria uma alteração legislativa? Então, os pontos para refletir. O ciclo financeiro das empresas hoje vai exigir uma atenção redobrada. A dinâmica do split payment com apuração vai, sim, trazer uma engrenagem empresarial que vai ter que ser ajustada, e nem por isso ela é negativa. Eu sou uma pessoa que me declaro confiante e favorável ao split payment. Não é crível que em 2025 nós tenhamos segmentações entre apuração e sistema financeiro, como disse o Alexandre Alckmin, com a potência que nós temos tecnológica, seja aqui no Brasil, seja globalmente. E, obviamente, como o split ele é acionado por diversos eventos financeiros, nós não vamos ter se efetivamente tivermos crédito. Então, é importante essa dinâmica, que ela seja acompanhada. E eu digo isso por quê? Porque nós vamos, sim, ter uma readequação em negócios, né? Hoje nós vamos entregar créditos financeiros a empresas, mas, efetivamente, nós vamos poder também visualizar isso de forma antecipada e também nos protegermos. Chegando em reflexões finais, tributário e tecnologia, eles podem, sim, assumir a regência de tudo isso, porque é uma orquestração necessária, que eu gosto de dizer. Nós vamos ter que conviver com todas essas formas de pagamento. Nós já mudamos as premissas. Crédito decorre agora de pagamento do tributo. Eu falo que é uma mudança de paradigma e, efetivamente, um desapego que a gente precisa ter para reconhecer isso, e até porque o split precisa funcionar assim. Nós vamos ter que ter análise de dados para projetar esses cenários. Nós vamos ter que ter dados em tempo real, e quanto mais utilizarmos de tecnologia, também teremos empresas que tiverem dados, vão conseguir lidar melhor com essa dança frenética, e sistemas conectados, ou, se não houver um sistema conectado, eu falo da figura do splitter. Vai ter que ter alguém fazendo aquela conciliação, ainda que exista apuração pré-assistida. Alguém vai ter que fazer esse casamento entre o que foi via apuração e o que vai ser via split. E aqui, reflexões prospectivas. Do ponto de vista tecnológico, será que o crédito não poderia ser registrado na apuração assistida como indicado, mas sua utilização efetiva só ser condicionada ao pagamento integral da operação? Ah, Silvia, isso aí fere a não cumulatividade, a gente fala crédito com pagamento, não vai dar. Mas e se a gente criasse, sistemicamente, um novo status até o adimplemento da operação? Então, imagine a questão de Celta. Celta ficaria com o crédito, status aguardando, porque o tributo foi pago, mas somente quando ela pagar o boleto de 1 milhão, ela poderia usufruir do crédito. Essa é uma sugestão que eu gostaria muito de que refletisse e reverberasse. Ela é tecnicamente viável, violaria a neutralidade? Entendo que não. Legislativa, será que nós precisaríamos trazer um tratamento setorial por porte? Né? Empresas com menos créditos. Será que nós teríamos que ter regulamentação dessas lacunas, apuração não paga, crédito não reconhecido? Eu prefiro a opção anterior. E
reflexões negociais, né, entre particulares. Nós vamos ter, independente disso, independente da tecnologia, independente da legislação, que negociar entre particulares, como se isso fosse simples. Mas nós vamos ter que negociar prazos melhores, nós vamos, talvez, ter que fazer a exigência de que parte do valor da operação seja antecipado, muitas vezes, para a gente recolher os tributos. E, finalmente, eu termino com uma frase para que nós tenhamos a concepção desse ritmo frenético. O split vai mudar o ritmo, mas vai caber a nós essa mudança em novas sintonias, em novos ritmos e em novas danças. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Silvia Piva. Eu acho que chegamos a um ponto que seria muito bom escutar o professor César Garcia Nova, que vai nos apresentar a visão dos países que já implementaram o IVA, o split payment, e também sobre o estudo que a Deloitte fez para a União Europeia. Esto chámase un spoiler. Estou vendo, isto é así, non? Isto para diante. Ok. No. Boa tarde. Unhas primeiras palabras nun idioma do que son un experto internacional, que é o portuñol. Son unha autoridade contrastada internacional en portuñol. Son o único no brasileiro da palestra que fai un español nunha ilustre palestra de brasileiros e brasileiras falando do split payment. Bueno, pois intentaremos dar unha visión internacional, supranacional, deste novo método da recadación de impostos no Brasil. E, a partir de aquí, sustitúo o portuñol polo español de vagar. O español de vagar tamén é un idioma que domino e espero que, hablando despacio, no haya ningún problema para comentar brevemente en 15 minutos. Yo creo que en español de vagar 15 minutos son 18, un poco más, pero procuraré no sobrepasar esos 15 minutos. Y voy a ser muy sintético, no voy a pasar todos mis slides de mi presentación y me voy a centrar en lo que yo puedo hablar del split payment que se va a introducir en Brasil. No voy a entrar en cuestiones en las que tengo opinión sobre la fórmula que va a introducir o que quiere introducir la reforma tributaria brasileira. A mí me parece que hay problemas de encaje en el sistema tributario. Alexandre lo decía con mucha propiedad cuando decía que aquí el tema es que se está dotando al crédito a la deuda tributaria, al tributo en concreto del IVA, del impuesto indirecto, de un ultraprivilegio, de un superprivilegio, en contraste con los demás tributos del sistema. No voy a entrar en esas cuestiones, ni tampoco en cuestiones técnicas que, por otra parte, no conozco del desarrollo concreto del proyecto de ley o de la ley brasileira. Voy a hablar primero, muy brevemente, de si hay una justificación para introducir un split payment, cuál es el fundamento teórico del pago dividido, del pagamento dividido, del split payment, y si hay un aval, un fundamento en los trending, en las tendencias internacionales. Si existe en el contexto internacional algo similar. Lo dijo Alexandre. No. Es más, la Unión Europea, de lo que voy a hablar más, porque la Unión Europea es
en la imposición indirecta con toda la doctrina sobre el IVA, sobre el impuesto al valor agregado, lo que viene a ser la OCDE en la imposición directa, es decir, el gran organismo supranacional que crea reglas, principios que luego se consideran extrapolables en otros ámbitos territoriales, pues el split payment en la Unión Europea no fue un suceso, no fue un éxito, fue un rotundo fracaso. Existen 2 países, pero con fecha de caducidad. Por tanto, no estamos ante algo que la Unión Europea asuma con entusiasmo, ni mucho menos. ¿Cuál es la justificación de la introducción de un mecanismo de split payment que rompe, que es disruptivo respecto a la forma clásica de gestionar el impuesto al valor añadido, el IVA? El impuesto al valor añadido se crea en Europa, que es donde surge, básicamente sobre la idea de que los operadores económicos van a gestionar el impuesto trasladándolo a sus clientes, y si esos clientes son empresas, relaciones business to business, B2B, esas empresas tendrán que pagar el impuesto al suministrador y tendrán un derecho de deducción que es esencial en el IVA. De manera que el contribuyente recauda e ingresa el impuesto y la empresa que recibe el servicio o adquiere el bien soporta el pago del impuesto y tiene un crédito para que el impuesto no sea un coste económico. La neutralidad en el IVA es un principio fundamental. La neutralidad en el IVA tiene un papel casi tan importante como la capacidad contributiva en el conjunto de los impuestos. Pues bien, el fundamento del split payment es evitar la sonegação, el fraude en el IVA. Se trata de evitar que los operadores económicos tengan la posibilidad de no ingresar el impuesto, rompiendo la dinámica tradicional clásica del impuesto y estableciendo que es el destinatario de la operación el que ingresa el impuesto directamente. Por tanto, ante el miedo, ante el temor de que algo tan básico en la gestión actual de los tributos como que una parte fundamental de esa gestión la llevan a cabo los operadores económicos, se establece una excepción a esa regla general y se hace una atribución automática, de ahí la importancia de disponer de una administración y de unos sistemas tecnológicamente avanzados, una asignación automática del tributo directamente a la administración tributaria. Es, por tanto, un fundamento antievasión, antifraude, y eso es lo que justifica la existencia del split payment. ¿Y cómo se ha asimilado a nivel internacional? ¿Cómo se ha estructurado esta figura en las distintas áreas territoriales? Yo creo que hay 3, básicamente. Lo que hay que pensar es en qué línea se sitúa la norma brasileira, la norma de la reforma tributaria brasileira. En países de América Latina se habla de pago dividido, pero yo creo que tiene poco que ver con el pago dividido en Europa. En muchos países de América Latina, Argentina, por ejemplo, cuando se habla de split payment se habla de introducir agentes de retención, en otros casos en incorporar a los agentes de retención a las entidades financieras, como en el caso, por ejemplo, de República Dominicana o de Chile, o a las emisoras o a las empresas emisoras de tarjeta de crédito. Es decir, de ampliar el ámbito de los sujetos que colaboran en la recaudación de los tributos. No es realmente un mecanismo similar a lo que ha sido en Europa el pago dividido en los casos en que ha surgido. Por tanto, yo creo que cuando se habla de pago dividido en el área de Latinoamérica hay que tener en cuenta esta circunstancia. Existe también
un split payment en el área de Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña crea el split payment básicamente para solucionar un problema que la Unión Europea, ya sin Gran Bretaña, después del Brexit, solucionó, que es la tributación de las operaciones de comercio electrónico por plataformas de fuera de la Unión Europea. Solucionar el problema de la tributación del IVA de las compras a través de Alibaba o de Amazon, plataformas de países de fuera de la Unión Europea, de los llamados marketplaces. Para eso diseñó Gran Bretaña un split payment y eso está solventado con las directivas que entraron en vigor en Europa en 2017 y en el 2019. Donde realmente hay, o se puede hablar de un split payment, es en Europa. Y en Europa el split payment responde a un problema de sonegação, de fraude tributario en el IVA muy concreto del ámbito europeo. En Europa existe un mercado único sin alfándegas entre países de la Unión Europea, sin fronteras comerciales. Y existe una modalidad de fraude, el llamado fraude carrusel, que ha germinado en ese ámbito y que se basa sobre todo en que hay un operador económico que repercute el impuesto a un tercero que consigue la deducción del mismo y ese operador económico no ingresa, no paga el impuesto, porque normalmente se convierte en lo que se conoce como un missing trader o un operador desaparecido. Ese es un problema específico del fraude en el ámbito de la Europa sin fronteras comerciales. Y contra eso, los países de la Unión Europea, porque la Comisión Europea tiene cuantificado ese fraude carrusel, han intentado determinados mecanismos, determinadas vías. Una está en la directiva. El IVA, no hace falta recordarlo, en Europa es un impuesto muy armonizado. Está regulado en la Unión Europea con un modelo semejante, similar y que tienen que seguir todos los países europeos. Y esa medida es lo que se conoce como el reverse charge o inversión del sujeto pasivo. En determinadas operaciones señaladas expresamente en la directiva, se invierte el sujeto obligado de manera que el impuesto no lo ingresa el que transmite el bien, el que suministra, el que fornece el servicio, sino que lo ingresa el destinatario. Este mecanismo está previsto en la directiva de la Unión Europea y se utiliza con frecuencia y los países que están obligados a reproducir en su legislación doméstica lo que dice la directiva, lo incluyen en sus leyes internas. Hay otros que son de creación jurisprudencial. Por ejemplo, el Tribunal de la Unión Europea, aplicando el principio de prohibición del abuso de derecho, ha creado una especie de cláusula antielisiva que permite a una administración decirle a un operador económico que no puede deducir el impuesto si hay evidencias de que su proveedor no lo ha ingresado. Y siempre que haya pruebas de que ambos, proveedor y destinatario, formaban parte de un consilium fraudis, de un acuerdo para defraudar. Este es un mecanismo creado por la jurisprudencia, que también sirve para evitar el fraude carrusel. Pero también ha surgido como un mecanismo para evitar el fraude carrusel precisamente el split payment. ¿Y cómo? Primero como una idea teórica, porque no está recogido en la norma europea. No está prohibido, pero no está recogido en las directivas europeas del IVA. Como no está prohibido, pero tampoco previsto expresamente ni autorizado, su aplicación es mediante solicitud individual de cada país al Consejo de Europa, al Consejo Europeo. El Consejo Europeo es el que tiene que autorizar, mediante lo que se llama una decisión de ejecución, que un país aplique el split payment, que no deja de ser una excepción a la regla general de aplicación del impuesto al valor añadido. Si el Consejo autoriza, dice en qué términos se puede aplicar esto. ¿Y qué
casos ha habido en Europa, algo dijo también Alexandre en su intervención, de split payment. El caso más conocido es el de Italia. En Italia se ha aplicado un split payment, se sigue aplicando, pero con fecha de caducidad. Y no podemos decir que haya sido una experiencia exitosa. Me explico. Año 2013, crisis financiera, crisis económica importante, sobre todo los países del sur de Europa con grandes problemas de ingresos fiscales, de necesidad de aumentar sus ingresos. Italia presenta un paquete de medidas para incrementar los ingresos públicos, que incluye pues, desde prohibir pagos en efectivo, aumentar los mecanismos de control electrónico de las transacciones, e incluye un split payment, únicamente para operaciones en las que el pagador sea una entidad pública. Los italianos dicen, cuando una entidad pública es la que paga, vamos a eliminar el riesgo de que el que recibe el IVA no lo ingrese, obligando directamente a que la entidad pública haga el ingreso, divida el pago y lo ingrese en la hacienda pública. Exclusivamente para este tipo de operaciones. La Unión Europea dicta una decisión de ejecución favorable y permite la aplicación hasta el 2017, advirtiendo que estas medidas, por definición, son temporales, de aplicación contingente y limitada a un periodo de tiempo. Italia en el 2017 pide una prórroga, diciendo que el sistema funcionó bien y que sus planes contra el fraude se verían limitados si no se le permite prorrogar el split payment. Se le da una prórroga hasta el 2020, 30 de junio del 2020. Italia aprovecha para ampliar el ámbito del split payment y ya no solo incluye operaciones de entidades públicas, sino determinadas operaciones con sociedades, sobre todo con sociedades cotizadas. La Unión Europea dice, esto no puede ser, estamos ampliando desorbitadamente el split payment, esto no era lo acordado. En el 2020, cuando se hace la siguiente solicitud de prórroga, se le advierte, la solicitud de prórroga se le va a conceder porque los datos del funcionamiento no son malos, pero la última. Y en el 2025 se permite que este sistema permanezca y que permanezca exclusivamente con una fecha de caducidad, que será el 30 de junio de 2026 y limitada de nuevo a operaciones llevadas a cabo por entidades públicas. Esa es la única experiencia que ha durado en el tiempo. Hay otra que es la de Polonia. Polonia tenemos hasta el 28 un split payment, pero en Polonia, primero, el pago lo divide la entidad financiera. No se aplica con carácter general, sino a determinados sectores, catalogados como de alto riesgo fiscal. Polonia hace un perfil de riesgo fiscal de ciertos sectores económicos y a esos les aplica el split payment. Y eso se hará con una fecha de caducidad que no se va a prorrogar, 2028. Las demás experiencias han sido extremadamente fracasadas. Rumanía estableció un split payment en el 2017 para que se aplicara a partir del 2018 con carácter general, no limitado a ciertos sectores, y la Unión Europea dijo que era inoperativo, como ocurrió también en el caso de Bulgaria. Y ya termino un minuto diciendo, efectivamente no estamos ante algo que haya sido exitoso. Y eso se ve claramente en un informe que la Comisión Europea encarga a la firma Deloitte en el año 2017. Ese informe, que es muy interesante, aunque a mí me parece demasiado descriptivo, está bien, pero bueno, quizás las 10 últimas páginas son lo realmente interesante, lo que pretendía era intentar, si era posible, definir este split payment como un mecanismo alternativo de aplicación del IVA, como un verdadero mecanismo aplicativo a medio plazo, a medio o largo plazo. Pues bien, lo que hace el informe, sintéticamente, es describir estos ejemplos de aplicación del split payment, destacar que no fueron extremadamente exitosos, salvo el caso de Italia,
destacar los importantes problemas que el split payment tiene, especialmente en términos de flujo de caixa, de liquidez, que es el gran problema, cómo afecta a la liquidez, y terminar con una frase que a mí me parece clarísima. El informe Deloitte dice lo siguiente, concluye así: no hay pruebas sólidas de que las ventajas del pago dividido superen sus costos. Dice más, pero por falta de tiempo creo que la conclusión es clara. Por tanto, ¿hay un aval claro a nivel internacional en el derecho comparado para introducir un mecanismo de split payment? Independientemente de que en ejercicio de su soberanía, obviamente, Brasil pueda hacerlo, la respuesta, a mi juicio, es que no. Existe un split payment a nivel internacional, pero el split payment que realmente surge en el ámbito donde el IVA ha tenido un mayor desarrollo, que es en la Unión Europea, es casi lo que podríamos denominar, utilizando un término creado por el derecho canónico del siglo XVII, una extravagancia jurídica. Nada más. Concluyo con esto. Muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias. Vou chamar a professora Carolina Brasil, que vai falar sobre a implementação do split payment. Não, pode ir. Tá. Boa tarde a todos. Quero iniciar agradecendo a presidente da ABDF, professora Bettina, agradecendo também o nosso casal querido, Dani e Gustavo Brigagão, presidente honorário, agradecendo também toda a comissão organizadora, em nome do meu querido amigo Felipe Renault, e cumprimentando a todos os meus colegas de mesa, dizendo que é uma honra estar aqui para falar de um tema tão importante e parabenizando o Eurico por todo o trabalho, por toda a coragem aí de fazer esse trabalho disruptivo. Eu vou passar um pouquinho os meus slides de forma mais rápida para otimizar o tempo aqui e não atrasar a apresentação. A minha apresentação será colocada? Bom, o primeiro ponto, nos primeiros slides, eu trouxe algumas premissas, né? Premissas do porquê estabelecido o split payment. A questão do dividir, como o Eurico trouxe, que já existe no iFood, existe no Mercado Livre, existe também no Uber, essa divisão do pagamento não tem nada mais justo. Acredito que aqui ninguém vai discordar que é justo que o vendedor receba o preço da sua mercadoria, que o vendedor receba o seu valor e que o Estado receba o tributo. Isso é bom para o Estado, que combate a sonegação, e é bom também para o contribuinte, para o empresário sério, que isso traz uma livre concorrência, porque, como disse o Eurico, o objetivo é combater a sonegação. Mas o meu objetivo aqui hoje é trazer alguns pontos da legislação que podem trazer divergência. Porque na Bíblia nós temos uma passagem, né, que Jesus fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando justamente ele é questionado sobre o pagamento de impostos para o imperador romano César. Então, não há nada mais justo que o Estado receba o seu tributo, mas pensar em possíveis gaps que nós temos aí na legislação e na interpretação da legislação que podem prejudicar os contribuintes. Então, eu vou pular aqui essa questão das premissas, reduzir o tempo para apuração, combater a sonegação, que acredito que há unanimidade aqui do quanto tudo isso é positivo. A questão dos modelos do split, né? Nós temos, então, o modelo inteligente, o simplificado, o manual, o funcionamento, e aqui entrando já num primeiro ponto em relação à devolução dos créditos. Nós temos a devolução dos créditos em 3 dias úteis, o que é muito positivo. Só que, se esse contribuinte ele não tem o crédito já pronto ali, não acontece aquela operação instantânea, como eu estava até falando com o Mombelli, no momento, ele tem 3 dias para devolução do crédito após a apuração. Então, isso aí também já gera, talvez, um descompasso nesse casamento de contas do contribuinte, porque tem esse pagamento, ele vai receber a devolução desse crédito que teve o split, mas a gente precisa disso, da apuração, porque se não houve a compensação ali no início, como disse muito bem o doutor Alexandre também, que o primeiro ponto é a compensação, mas eu só tenho essa devolução nos 3 dias depois, após a apuração.
Então, aqui o outro ponto é um ponto que, inclusive, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na regulamentação da Lei 214, através da Associação Mulheres no Tributário, com a Coalizão das Frentes, que foi a devolução do crédito para o bom contribuinte. A devolução do crédito para o bom contribuinte, ela ocorre de forma mais rápida, ela ocorre em 30 dias, e aí depois eu tenho o prazo de 60 e até 180 no máximo, o que é positivo, né? No Brasil, nós temos, infelizmente, um histórico de devolução de créditos federais um pouco mais rápido, mas estaduais, alguns estaduais, né, passam anos e anos e anos, e o contribuinte não consegue esse ressarcimento. Então, eu acredito que o ponto é que ocorra, de fato, essa devolução e que o contribuinte tenha essa agilidade, que esses prazos eles são positivos. O meu ponto aqui de atenção é em relação programas de conformidade desenvolvidos pelo Comitê Gestor e a Receita Federal do Brasil. E aqui, Mombelli, fica a minha sugestão, até estive com a doutora Adriana lá no Recife, e ela trouxe os novos programas da Receita, trouxe o Sintonia, trouxe o Confia, e a minha preocupação como advogada e advogada do contribuinte é que esses programas eles acabam privilegiando os maiores contribuintes. E, muitas vezes, nós temos que pensar que o Brasil ele tem empresas familiares, e empresas que vão crescendo com um nível de conformidade, um nível de governança mais baixo. Nós sabemos que hoje ainda e nós conviveremos com 2 sistemas até 2033, muito caro o custo da conformidade fiscal no Brasil. Então, entender e moldar, talvez, para que esses programas eles também abarquem, eles também tragam o bom contribuinte da média e da pequena empresa. Então, esse é um ponto de reflexão que eu gostaria de trazer. Em relação às compras parceladas na implementação e o fluxo de caixa, como muito bem trouxe a Silvia também, você trouxe exatamente o que o Daniel Lória falou ontem no painel no Talk. E a minha visão era como a do Dr. Gustavo, da doutora Marielbe, que o crédito na legislação está assim, nas operações com bens ou serviços de pagamento parcelado pelo fornecedor, a segregação e o recolhimento de IBS e CBS deverão ser efetuados de forma proporcional na liquidação financeira de todas as parcelas. E aí até houve um debate ali durante o talk falando, mas não é assim que está na legislação. O meu ponto de preocupação, hoje eu até mandei uma mensagem para o Lória, que foi muito gentil e me respondeu rapidamente. O meu ponto de preocupação ele disse, uma das modalidades de extinção é a compensação. Então, se teve a compensação, né, se o tributo foi pago ali na apuração, se ele não tinha crédito para compensar logo de início, foi apurado e ele foi pago, eu não terei que receber essas parcelas de forma parcelada, né? Ficou redundante, mas as parcelas, o crédito não ficará parcelado. A compra continuará sendo recebida parcelada, mas o crédito não ficará parcelado. Mas, da forma com que a legislação está posta nesse artigo 34, eu entendo que seria necessário mais um inciso, mais uma colocação, que sim, que na modalidade de parcelamento em que há compensação, nesse caso, eu receberia o crédito parcelado. E apenas nos casos de inadimplência, né, ele não tem crédito para compensar, e ele não adimpliu, ele não apurou e pagou a sua guia ali do tributo, aí sim, nesse caso, no pagamento da guia, haveria o split e teria essa retenção dos valores de forma parcelada e talvez esse descompasso se ele houvesse comprado a prazo e feito a venda à vista. Então, acredito que é positivo, perto do cenário que alguns, né, estavam interpretando, e eu sendo uma dessas pessoas, mas o ponto é que eu acredito que é necessário o aperfeiçoamento da legislação para que no futuro não hajam divergências e interpretações distintas, até quem sabe de CBS e IBS, porque nós corremos esse risco, porque existe o Comitê da Harmonização da Interpretação, mas não há uma obrigatoriedade, não sabemos quando ele será utilizado. Então, o ponto aqui principal é a necessidade aí de ter ou um aperfeiçoamento no próprio inciso 2, ou a inserção de mais um inciso que fique claro que o crédito ele só será creditado de forma parcelada quando houver a inadimplência por parte, né, do fornecedor. Passando aqui um pouquinho,
Aqui é só algumas reflexões que eu acredito que podem causar litígio. Essa nova mentalidade, como a Silvia trouxe, é uma era de tecnologia, é um novo mindset, mas trazer essa mentalidade de que a responsabilidade, né, é, de certa forma, atribuir ao contribuinte um papel de fiscal. Eu vejo que é uma nova mentalidade, é um novo paradigma a ser construído, que é positivo na construção de uma cidadania fiscal. Nós sabemos que no Brasil os cidadãos eles têm dificuldade não gostam de pagar tributos, né? Porque a gente tem essa dificuldade. Quando a gente olha a Inglaterra é um exemplo de cidadania fiscal, mas a gente vê uma contraprestação do Estado também mais proporcional. Só que a professora Nanutu me traz uma colocação que eu gosto muito, que é tão nocivo para o sistema como é a corrupção, para o sistema do nosso país como um todo, também é a sonegação. Então, combater a sonegação, sem dúvida, é necessário, mas não deixa de ser uma mentalidade a ser construída, porque estamos atribuindo ao contribuinte o papel de fiscal, e algo que talvez possa gerar litígio aí quando houver esses descompassos do fluxo de caixa. A questão aqui de vincular o crédito ao efetivo pagamento, né, que ainda vai nesse sentido do contribuinte ter esse novo papel aí de fiscal e de fiscal dos seus fornecedores. Em São Paulo já ocorre um pouco isso em relação ao crédito de ICMS, porque nós temos muitas autuações do crédito inidôneo. Então, as empresas, muitas vezes, elas deixam de comprar de outras empresas que não têm nota boa, que não têm uma boa qualificação ali, porque elas têm medo que aquele crédito seja glosado e elas sejam autuadas. E, nesse sentido, também tem sido, ultimamente, em relação ao crédito federal. Eu até estou com um caso no escritório, que o cliente ele teve a suspensão do seu principal comprador por falta de CND federal. E aí a gente está correndo, né, com liminar, com tudo, só que há um tempo ele já não tem a federal e a estadual estava em dia. Só que essa exigência em relação ao federal, ela passou a ser mais recente. Então, é um ponto aqui também a ser construído. Aqui, como sugestão, o que eu deixo que não tem hoje na legislação e é um ponto de preocupação. Nós estamos falando de tecnologia, como muito bem trouxe a Silvia, é um novo sistema, é uma era tecnológica. Se a gente olhar para 10 anos atrás, quantos dos aplicativos que nós utilizamos no nosso cotidiano hoje que não existiam? Só que, como toda tecnologia, quem aqui nunca passou um apuro de estar numa reunião online e travar? Quem nunca aqui passou um apuro de ter um despacho, uma audiência online e travar, e não funcionar, ou uma internet no escritório cair? Então, são pontos que nós temos que nos preocupar, que o contribuinte ele não pode ser penalizado pela essa falha do sistema. Quando nós pensamos num supermercado, num grande varejista, essas operações elas ocorrem a todo momento. Eu não tenho como fazer, né, o split payment de uma forma simplificada, mudar da forma como eu estava apurando ali. Então, esse é um ponto de preocupação. O outro ponto de preocupação que eu trago, eu quero terminar no tempo, tá? É em relação à responsabilidade das plataformas financeiras. Nós temos diversos pontos ali que colocam que as plataformas elas terão que fazer essa divisão. Então, como será feito, quais são os critérios? Muitas vezes elas vão precisar consultar o comitê gestor, consultar a Receita Federal para fazer o split adequadamente. Mas será que toda essa comunicação ela vai ser tecnológica e integrada mesmo? Nesse ponto, eu vejo que o Brasil realmente é vanguardista em relação à nossa Receita Federal do Brasil, que tem muita tecnologia, a nossa parte financeira. Aqui eu trouxe dados, né, dos nossos últimos volumes financeiros em relação a PIX, 63 milhões e meio em PIX, em movimentações de PIX. Com certeza, a gente não tem PIX na Europa, a gente não tem PIX nos Estados Unidos. Nós somos pioneiros, mas não é sofrer com a síndrome do vira-lata, mas também trazer um pouco da experiência internacional, como muito bem trouxe o Dr. César, do que funcionou e não funcionou em outros países. Aqui eu vejo que, eu trouxe aqui alguns dados também, que na Itália ele foi implementado em 2015, só que na Itália nós temos a nota fiscal eletrônica só desde 2019. Na Polônia, que a Melina trouxe ontem, inclusive, como um exemplo positivo, ele foi implementado em 2018,
e a nota fiscal eletrônica só vem em 2026. Então, ainda nem existe. É aquele split bem manual de separar na conta, só que tem tido resultados positivos para combater a sonegação. Mas o meu ponto é aprender com os gaps que eles colocam, com os pontos negativos, com o que pode dar problema. Atenção na devolução dos créditos. Ok, na compensação dos 3 dias, eu acho que o sistema vai funcionar, é integrado. Agora, a devolução dos créditos em 30 dias para o bom contribuinte, reitero a necessidade de repensar no médio e pequeno contribuinte, para que ele também tenha essas notas e essa oportunidade. A devolução em 60 ou em 180 dias, que ela realmente funcione. Atenção ao fluxo de caixa do contribuinte. Acredito que seja necessário o aperfeiçoamento ali do artigo 34, que o Daniel Lória citou ontem com o Gustavo Brigagão, que chegou aqui. Obrigada, Gustavo. E ontem foi falada a necessidade de aperfeiçoar a legislação, porque da forma como está, embora a compensação seja uma forma de extinção do crédito tributário, ali está dizendo que nas vendas parceladas o crédito também, né, seria parcelado. Mas, como vocês colocaram, isso seria só no caso de inadimplência, como colocou o Daniel também. E, por último, aqui fechando, que eu não quero atrapalhar o horário, é em relação à implementação, ser cuidadosa e setorial. Nós também conseguimos aprender com os outros países do mundo a necessidade de que essa implementação ela seja setorial, ela seja cuidadosa, ela seja cautelosa e ela traga de forma, né, opcional, facultativa ali no início. E aí eu trouxe a reportagem da Bárbara Mengardo em um evento recente no Jota, em que o Marcos Flores ele disse que sim, que em 2027 teremos o início do split payment, mas que ele será facultativo e que será implementado de forma gradual. Então, acho que, como todos nós, cidadãos brasileiros, contribuintes, eu espero que o sistema funcione, que não atrapalhe o fluxo de caixa do contribuinte, que combata a sonegação, que é o principal objetivo, e que traga uma livre concorrência, mas que a administração tributária, aqui o meu pedido, Mombelli, tenha cuidado, não saia autuando o contribuinte e deixe o sistema estar plenamente funcionando para depois torná-lo obrigatório. Eram essas as minhas considerações. Agradeço de novo, agradeço Gustavo, a Dani, um casal querido que nós temos aí nesse congresso tão importante que contribui tanto para o direito tributário do nosso país. Boa tarde. Obrigado, Carolina, Brasil. Vou chamar o Fernando Mombelli, nosso representante da Receita Federal. O Fernando vai falar sobre repetição de indébito em face da automaticidade do direito ao crédito no split payment. Não, eu vou tentar falar em 13 minutos, um pouco menos, talvez. Tá. Primeiramente, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o gentil convite da BDF, na pessoa do Gustavo Brigagão, e também da sua presidente, a Betina, a professora Betina. Muito obrigado aí me sinto honrado e feliz de estar aqui com vocês. Contar só uma pequena história. Em 2001, nós fizemos parte de um curso de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nesse curso nós contávamos com muitas pessoas de profissões diferentes, de órgãos diferentes, advogados privados, públicos, auditores fiscais de estados, municípios, representantes do Tribunal de Contas. E nesse ano de 2001 e 2002, tentamos impetuosamente fundar a Fundação Escola de Direito Tributário, e foi um desafio, cada um deu um valor lá de R$1.000 para criar a fundação, e naquela época, das pessoas que mais nos ajudou em termos de a gente conseguir o primeiro congresso, que a gente brincava que o congresso era a vida ou a morte da fundação, porque era o primeiro, se ela não era conhecida, se esse congresso não desse certo, seria o primeiro e último ano da fundação. E, através do professor Paulo de Barros Carvalho, da sua gentil aquiescência em participar do Congresso, e não só participar do Congresso, liberar que nós utilizássemos o nome do professor Paulo para que a gente pudesse convidar outros professores renomados que deram, então, a garantia que o Congresso seria um sucesso,
Então, contamos aí com a presença do Hugo de Brito Machado, o seu filho está aqui hoje, nos honrando, Alcides Jorge Costa, José Souto Mauro Borges, Roque Carrasa, o nosso professor homenageado, Edivaldo de Brito, e tantos outros que fizeram com que o Congresso fosse um retumbante sucesso. Hoje nós estamos na 23ª edição, que completamos em junho, e tudo graças ao professor Paulo de Barros Carvalho, nosso presidente de honra do Congresso durante todos esses anos, ao qual eu peço uma salva de palmas pelo direito tributário. Bom, vamos para a minha. Eu estou notando uma certa confusão, quando, ou pelo menos uma falta de informação ou alguma questão no que se refere à aplicação da reforma. Tá? Quando vocês examinam esse slide, ele não é novo e não é meu, mas é o slide que a Receita Federal tem apresentado em todos os congressos, através do Marcos Flores, no sentido da idealização. Não se preocupem que isso aqui está à disposição, essa apresentação, e eu não vou falar muito tempo dela, mas só para mostrar para vocês que esse fluxograma não é só slide. Tá? Ele foi construído, está sendo construído, através com base em contribuições do SERPRO e outras PRODs de estados e municípios, no sentido da gente ter aí uma plataforma que vai funcionar e vai dar outra cara ao direito tributário, ao nosso sistema tributário nacional. Tá? Uma automaticidade, e esse sistema vai fazer com que a gente tenha integração entre o split payment, entre a apuração e entre a situação do contribuinte, de modo que a gente tenha uma automaticidade sem precisar pedir informações complementares no que diz respeito ao recolhimento dos tributos. Há um projeto piloto que está sendo apresentado com mais de 100 empresas no Brasil, hoje está já sendo apresentado, que as empresas estão testando já o modo de apuração base com a calculadora. Então, isso já é uma realidade. Vão se acoplando módulos, de modo que a gente tenha essa construção para que, em 2027, a gente tenha a última perna, que seria o split payment, que é a perna mais complexa, mas também está sendo estudado com instituições financeiras, representantes do fisco, sob a coordenação do secretário Bernardo Api. Então, estamos nos preparando, sim, para dar um sistema tributário 5.0 para vocês. Parodiando, né, o que a indústria diz, a indústria 5.0, então vai ser o sistema tributário 5.0, o melhor sistema tributário do mundo. Nós acreditamos que nós vamos apresentar. Então, agora é a parte do meu entendimento sobre como deveria, ou como eu gostaria que funcionasse esse sistema. Tá? Primeira questão, quando vocês veem ao centro da apresentação, vocês veem documento fiscal. Ele é o rei. Ele é o documento que espelha a transação, declaração da tributação e confissão de dívida ao mesmo tempo. O contribuinte, o que eu também tenho que fazer? Relacionar o produto o produto ou serviço que ele está vendendo. Ou seja, na NCM ou na NBS, classificando aquele produto. Né? A informação, então, do CEP, né, do destinatário, que também é importante, e praticamente nada mais além disso, do que ele está informando. Né? Disso tudo vem um código de classificação que recebe essa informação dessa NCM e NBS e traz ela como um depara para a introdução na reforma tributária. É o que faz a calculadora. Então, por que ela faz isso? Porque há regimes específicos e diferenciados em que você tem que saber qual o serviço e qual o bem que está sendo, a operação com bem, serviço ou direito, que se enquadra numa alíquota determinada ou num regime específico. Então, é isso que a calculadora faz instantaneamente. O contribuinte não precisa usar a calculadora da Receita, ele pode simplesmente utilizar a dele, tem um código-fonte público, utilizar a dele, não tem problema nenhum, ele não está forçado a fazer isso. Bom, de modo que, recebendo esse dado, o contribuinte pode olhar, realmente essa informação que foi colocada é essa ou não concordo, vou continuar aí com o que eu entendo que seja a classificação correta. Depois passa como se fosse aquele sistema como uma esteira. Essa esteira vai coletando informações, porque das informações básicas trazidas das notas fiscais, que já vão estar adaptadas à CBS e IBS, as notas fiscais atuais, serviço, cupom, eletrônica, vai trazendo e vai agregando informações. Cadastro CNPJ,
situação cadastral do contribuinte, outras informações que ele tem, é o chamado enriquecimento. Vou dar um exemplo para os senhores, split payment. O split payment não o split, mas o cashback. O cashback, o contribuinte não necessariamente precisa colocar o CPF dele lá. Se ele colocar que a venda foi feita e foi feita por Pix, por exemplo, eu consigo chamar o CPF daquela operação, automaticamente registrar informação se ele está no cadastro social e já fazer o cálculo do que ele teria a receber na devolução do tributo, automatizar. Essa é a intenção. O enriquecimento é nesse sentido. Aí, depois desse enriquecimento, que é juntar as informações que a administração tributária tem, isso para o CBS também vale para a CBS, para o IBS, que é a mesma coisa. Entra o motor de regras. O que o motor de regras faz? Ele aprofunda esse exame, exatamente com esses dados, tá? E aí ele tem condições, a administração tributária está colocando sua opinião, sua manifestação sobre o tipo de tributação. Surge um recálculo, mas lembrando sempre que o documento fiscal é do contribuinte, o contribuinte que está emitindo. Então, ele pode concordar com aquilo, pode não concordar com aquilo. Mas, assim, se ele não concordar, vai ter um alerta. Olha, você sabe que a administração tributária pensa de modo diferente do que você está colocando aí. Tem certeza que é assim? Passa para o modo de apuração. O modo de apuração, o que é? Confronto débito e crédito. Nós estamos substituindo aquilo que a escrituração faz hoje em dia, né? O SPED fiscal que faz, pega o modo de apuração, faz modo débito e crédito, depois gera GIA para a confissão, de modo que a gente tenha que a administração tributária vai fazer essa tarefa pelo contribuinte. E, eventualmente, se tiver alguma inconsistência, vai apresentar o contribuinte. Olha, tem alguma inconsistência aqui, acolá, verifique. Nesse ponto, entram os pagamentos, né, os pagamentos que foram feitos pelo split, porque os créditos têm que estar vinculados ao pagamento. Então, eles ficam meio dormentes no primeiro momento, ficam provisórios, mas estão lá. Quando há o pagamento efetivo, ou a compensação, ou a apuração definitiva, o pagamento do débito na apuração, eles se tornam verdinhos, que a gente chama, ativos, vão ser utilizados pelo contribuinte sem problema nenhum. E aí, depois, o contribuinte, tendo o aviso, em vez de retificar aquele documento, ele elabora um novo documento fiscal complementar, anulando aquela operação ou complementando aquela operação que o fisco entende como devida. E aí nós temos a seguinte situação. Primeiro, a modo de apuração assistida, débito, crédito, resultado, num período de tempo que é um mês, fecha o período de apuração, e aí eu tenho essa relação. Aí vem a declaração pré-preenchida, ou seja, eu pego um período de apuração com esses dados, inclusive a inclusão das informações financeiras, mostro para o contribuinte. Gente, está aqui, ele foi apresentado, está aqui com base nas suas notas, você quer excluir alguma coisa? Quer incluir alguma coisa? Quer retificar? Confirmação tácita ou expressa, por quê? Porque eu não posso deixar o contribuinte inerte e não vou ter o sistema tem que funcionar automaticamente. Então, ele pode alterar, pode concordar expressamente ou pode ficar silente, nesse caso, vale a declaração pré-preenchida. E aí surge a declaração do contribuinte, débito e crédito. Aí nós vamos ter as diferenças, né? Quando for débito, por exemplo, essa diferença de débito que eu estou dizendo que a administração tributária entende que o débito é maior que aquele que o contribuinte tinha colocado por algum motivo, por malha, etc. e tal, ela chama o contribuinte e diz, ó, vamos autorregularizar, depois de um certo período de tempo, como tem na declaração do imposto de renda, vamos regularizar, eu acho que a gente tem algum problema aqui com o que você confessou na declaração. O contribuinte não autorregulariza, lançamento de ofício, o PAF, ele tem todo o direito, né, a contestar o lançamento dessa diferença, né? O crédito maior vai gerar, como foi colocado aqui, compensação ou ressarcimento. Tem dita compensação nas regras, né, de cada administração tributária, ou ressarcimento, que é importante colocar na questão do ressarcimento, 15 dias depois do término do prazo, aquele de 30, 60 ou 180 dias, automaticamente o dinheiro cai na conta do contribuinte. Se a administração tributária não der, ela vai ter que depositar o valor e depois correr atrás. De modo que o contribuinte tenha a garantia que, nesse período, dependendo da circunstância que ele tiver, ele vai receber o efetivo ressarcimento. Isso é algo muito importante, uma inovação que a lei complementar trouxe, né? Débito da apuração, aí aquela confissão de dívida, né, que é normal, da declaração, enseja pagamento, cobrança amigável judicial. De repente, o contribuinte pode entender que não é aquilo e pronto, pode discutir, né? Aí, depois, valor pago é maior, assim, repetição de débito, naqueles casos em que eles confundiu, pagou 2 vezes, não é crédito oriundo da operação propriamente dita, mas um valor pago maior. Tem direito à repetição ou à compensação.
Bom, e aqui, a questão que se refere ao artigo 38 da Lei Complementar, né? Primeiro, ações judiciais de iniciativa dos contribuintes. Pergunto se houve alguma mudança nesse sentido em todas as ações que são colocadas aí, reclamações, ação de pré-executividade, ação anulatória, ação declaratória fiscal, mandado de segurança, todas elas estão à disposição do contribuinte. A grande diferença é que há uma solidariedade dentro da cadeia. Quando você faz uma vinculação débito e crédito, você não pode isoladamente, né? Hoje, pô, eu transfiro o crédito, né, na nota fiscal, destaco o crédito ICMS, por exemplo, depois entro com o mandado de segurança e digo, não vou pagar porque esse crédito não existe, mas já gerei o crédito. Um crédito que, na verdade, não foi pago. A sistemática muda agora. Ou você entra em acordo dentro da cadeia com o teu fornecedor, eventualmente, para poder fazer esse pedido, ou então ele não vai prosperar. E é por isso que o artigo 38 tem duas hipóteses. A primeira, a operação não tenha gerado crédito, e aí, ou das duas, ou ela não gera isolado, ou se faz um estorno, há uma negociação entre as partes, para acerto. Lembrando que qualquer exoneração ou isenção dentro da cadeia, ela gera uma repercussão para frente que recompõe aquele valor, porque o regime do IVA faz com que a gente tenha essa relação no meio da cadeia. Se é no final da cadeia, é uma redução pura e simples. E o segundo, o artigo 166, que é a restituição de tributos, tá? Que efetivamente é um artigo que está há anos aqui, que sempre diz, ó, ICMS, IPI, tem repercussão no sentido da sua transferência, as pessoas têm que haver obedecência à cobrança. Problema? Acho que não. Se faz lá o pedido, eu tenho lista de clientes que eu tive um valor a maior cobrado, faço uma negociação com eles, ou cashback, ou de alguma coisa assim, para que eu dê o retorno para eles, né, de alguma forma, ou devolva o tributo, se for o caso, e aí eu tenho a minha restituição assegurada nesse sentido, né? Eu acho que é isso, portanto, que eu gostaria de colocar para os senhores. As demais telas aqui já foram explanadas aqui pelos nossos colegas. Eu queria só registrar a presença aí da superintendente da Receita Federal, Mônica Barreto, aí, que vai também nos brindar aí com uma palestra, tá bom? Muito obrigado a todos. Fernando, muito obrigado. E, sem mais delongas, devido ao atraso, a gente vai ter que encerrar. E vou pedir a todos que saiam da sala, porque vai ter que ser retirado o tapume para que a plenária aconteça o mais rápido possível. Obrigado.